Bom dia, esse é o programa Saúde Bucal. E hoje temos a ilustre presença aqui com a gente, a doutora Arlete Barbosa, ela que é especialista em prótese e periodontia. A doutora Arlete, para quem não sabe, é uma das pioneiras aqui na região da odontologia. Doutora Arlete, para o programa é uma coisa muito rica ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um momento realmente importante, eu estou fazendo 35 anos aqui e agradeço a vocês a iniciativa desse trabalho informativo. Parabenizo porque realmente é através da informação que nós vamos ter melhores clientes, melhor a procura. Doutora, como eu acabei de falar, a senhora é especialista em periodontia e é isso que a gente vai estar conversando aqui nessa conversa. A primeira pergunta que eu lhe faço, para as pessoas que estão em casa e talvez já escutaram falar de periodontia, o que seria essa periodontia e o que seria esse periodonto que os dentistas tanto falam? Bom, a periodontia é uma especialidade básica que trata do aparato de sustentação e proteção dos dentes. Portanto, é o mais importante. Nós estando com um periodonto bom, podemos até não ter estética, beleza, mas vai ter saúde. Doutora, nós que somos dentistas, vemos que a doença periodontal é comum entre os pacientes. Muitos pacientes, eles não sabem às vezes o que é doença periodontal. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que está em casa, o que é essa doença periodontal? A doença periodontal, ela acomete cemento, ligamento e osso, que são os tecidos que sustentam o dente. E também o tecido de proteção, que é a gengiva inserida. Antes, quando não se conhecia a periodontia, era chamado de piorreia. Os nossos avós conheciam essa doença como piorreia. O dente amolecia e caía. Hoje não, depois de 1965, com o trabalho de Lê no Sri Lanka, com cultivadores de chá, ele fez um trabalho com aquelas pessoas que deixaram a doença evoluir naturalmente. Eles não escovavam, não tinham nenhuma assistência, e naquele caso, em 8% apenas, tivemos periodontite. Periodontite é a inflamação, a destruição do tecido que sustenta. Diferente de gengivite. A partir de 20 dias sem escovação, nós vamos ter sangramento, nós vamos ter uma gengivite em todas as pessoas. No entanto, essa gengivite nem sempre progride para a periodontite, que é a perda do osso, pela perda do ligamento. Graças a isso, conhecemos a causa da doença periodontal. A causa da doença periodontal é bacteriana. Existe um grupo de bactérias altamente patogênicos, altamente destruidores, certo? E eles estão na nossa boca. No meio oral, existe mais de 500 espécies com nome e sobrenome. Muita coisa, hein? Muita coisa. Doutora, nós temos uma pergunta de um telespectador que mandou via e-mail para a gente. Ele pergunta como saber se tem doença periodontal. Muito bem. Se você tiver sangramento gengival, quando tocar a escova, quando mastigar alguma coisa dura, corra ao dentista. Pode não ser ainda uma periodontite, mas você está tendo uma gengivite. Então, você deve ir ao seu dentista, no posto de saúde, no consultório particular, que ali você vai ter a orientação e o atendimento básico para aquilo. Doutora, eu creio que é uma dúvida que muitas pessoas têm quando elas estão passando o fio dental e sangra. Muitas pessoas pensam que deve parar de passar o fio e não passar mais pelo fato de estar sangrando. É normal e tem que passar o fio mesmo sangrando ou não? Tem que parar? Muito boa pergunta, Felipe. Muitas pessoas temem mesmo ao sangramento. Então, o que a gente fala, eu, no posto de saúde, no meu consultório, é que sangrou, escove mais, escove melhor,
passe o fio dental melhor, que o problema vai acabar. Porque a causa está ali, no biofilme, na placa bacteriana. Então, quando nós conhecemos, aprendemos o que é a causa, fica fácil resolver. Removeu a causa, removeu o problema. E como remover a causa antes de ir ao dentista? Fio dental e escovação consciente. O que é uma escovação consciente? O que é passar um fio dental consciente? É saber o que está fazendo com o fio dental. Eu estou removendo o biofilme. Eu estou escovando para remover o biofilme. Eu preciso contar, eu preciso dar uma atenção naquele momento. A gente faz aquilo com consciência, não mais automaticamente. A partir do momento que você começa com esses cuidados de higiene oral consciente, acaba o problema. Então fica uma mensagem, doutora Arlete, para as pessoas que estão em casa, mesmo com sangramento, continue escovando, continue passando o fio dental, porque isso vai estar auxiliando no tratamento contra uma possível doença periodontal, não é isso, doutor? Isso, vai removendo a causa, as células de defesa do seu organismo já não precisam trabalhar tanto, e elas estão no sangue, e há uma vasodilatação, por isso o sangramento. Doutora Arlete, nós sabemos que nós vivemos em um país onde as pessoas se automedicam muito fácil e com muita rotina. Já virou isso uma coisa cultural. Não sei se você concorda com isso. Concordo. E muitas pessoas tratam a doença periodontal, às vezes em casa, com medicamentos. Eu queria que você explicasse para a gente se é possível tratar uma doença periodontal com medicamentos ou se só com medicamentos pode resolver isso. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que a medicação pode ajudar e pode atrapalhar nesse tratamento. Nós sabemos a causa e nós sabemos que nós temos que remover a causa. Então, o tratamento vai acontecer com a remoção da causa. Na maioria das vezes já não é só placa, mas tem o cálculo dental, em que você precisa ir ao dentista para que ele faça ali a terapia básica causal, que é a remoção através de raspagem e alisamento radicular de cada dente comprometido. Depois disso, às vezes associamos medicação, algum antimicrobiano, mas tem que ser associado ao tratamento local. Tá? Só usar medicamentos antibióticos, antimicrobianos ou colutórios antimicrobianos não é recomendado sem a orientação do seu dentista. Doutora Arlete, e quais são os sintomas dessa doença periodontal e qual é o tratamento para essa doença? Se há sangramento, pode haver tem gengivite e pode haver periodontite. Se há perda de inserção, ou seja, seu dente começa a amolecer, você começa a sentir desconforto ao mastigar, mau hálito, você está diante de uma periodontite. A gente diagnostica com exame clínico no consultório e através de radiografias. Doutora, e em relação à manutenção, mesmo depois do tratamento executado, tem que voltar ao dentista? É fundamental, se não tiver a terapia periodontal de suporte, que é a manutenção, poderá haver recidiva e você voltar a ter o mesmo problema. Então, o tratamento, como falamos inicialmente, é raspagem, alisamento radicular, começa tudo com informação. A principal coisa é a informação, é você conhecer a causa e aprender a usar o fio dental, a escovação, os métodos de higiene todos. Depois que diminuir a inflamação, o dentista faz a raspagem, alisamento de todos em algumas sessões e ele vai avaliar de quanto em quanto tempo você precisa voltar ao consultório. 3 meses, 6 meses ou até menos inicialmente, e depois nós podemos ficar com um período já certo, 6 meses, 1 ano. Doutora, eu queria saber se a gente poderia continuar essa conversa no seu consultório. Com prazer, Felipe. Vamos lá? Vamos sim.
Tá gostando do assunto? Quer mais informações sobre tratamento em periodontia? Não saia daí. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Voltamos com o programa Saúde Bucal e, primeiramente, nesse bloco, queríamos parabenizar e agradecer, eu particularmente, a Mostra Técnica de Projetos da Escola Artseb. Parabenizar a professora Thaís Seidel e o Joelbe Almeida pela coordenação. Eu fui um avaliador, recebi esse convite e quero agradecer pelo convite. Os projetos muito bem selecionados, muito bem elaborados. E a gente parabeniza vocês pela essa iniciativa de colocar essa ideia na cabeça das pessoas, dos jovens que estão vindo aí. Parabéns pela iniciativa e na próxima conte com o programa Saúde Bucal. Doutora, e voltando ao nosso assunto, muita gente tem essa dúvida. Eu queria perguntar para você se existe uma relação entre doenças sistêmicas e a doença periodontal. Então, o nosso paciente tem que ser visto como um todo. Muitas afecções da boca estão relacionadas a afecções ao longo do corpo. Existem algumas patologias, como doenças autoimunes, que têm manifestação na boca, muito desconhecidas às vezes, gengivites descamativas, que a gente não sabe de onde veio, aí temos que mandar para o clínico, para o reumatologista, para diagnosticar, às vezes, lúpus ou outros problemas. Existe um trabalho de pesquisa que é marco na ciência, onde foi encontrado em pacientes com infarto do miocárdio, em 67% dos casos foram encontrados as bactérias da periodontite nas coronárias. Então, é fato hoje que as pessoas têm que cuidar da boca para prevenir outras doenças ao longo do corpo. Quem tem diabetes tem que ter um cuidado especial com sua higiene oral, porque a periodontite agrava o diabetes e vice-versa. O diabetes agrava a perda óssea. Doutora Arlete, qual que é a relação entre a diabetes e a doença periodontal? Muito boa pergunta. O diabetes interfere muito em todo o sistema, em todo o tecido conjuntivo, né? Então, quem tem diabetes tem que ter cuidado especial com a higiene bucal, porque o diabetes agrava a periodontite e a periodontite agrava o diabetes. Se a periodontite estiver exacerbada, o seu diabetes também vai estar. Então, muito boa pergunta, porque as pessoas têm que ter essa informação. Doutora, não só na odontologia, mas como toda a medicina, como todas as áreas da saúde, existe um cuidado especial com as grávidas. Porque nós sabemos que existe a periodontite da gravidez, né? Existe isso mesmo, isso é verídico? Existe. Então, as grávidas, principalmente as tabagistas, terão periodontite e terão filhos de baixo peso, bebês de baixo peso. Então, prematuros e baixo peso. Esse é um risco da grávida tabagista com periodontite.
Então, elas têm que ser realmente muito bem orientadas e bem cuidadas durante toda a gravidez. Não só pela periodontite, mas o simples fato de passar a microbiota para o seu bebê. Ela tem que estar orientada desde cedo para quando o bebê chegar, a microbiota dela, que está muito alterada, não ser passada para o bebê. Doutora, você acabou de falar de tabagismo. Nós sabemos que vivemos num país onde tem um combate muito forte ao tabagismo atualmente. Sabemos que o cigarro, não apenas na odontologia ele faz mal, mas como um todo, ele não tem benefício nenhum. Quais são os malefícios do cigarro dentro da doença periodontal? Então, o tabagismo, ele supera até a genética, ele é epigenético com relação à periodontite. Porque nós sabemos, como nós vimos no trabalho inicial, que apenas 8% das pessoas tinham periodonte, eu quero dizer perda de ligamento e perda de osso. Então, dentro daqueles 8% existe ali os grupos de risco, onde estão exatamente diabetes, tabagismo e os com predisposição genética. Quase sempre essa genética vem da linhagem da mãe, certo? Então, no tabagismo, a pessoa pode nem ter doença sistêmica e nem genética. O tabagismo, por si só, destrói colágeno, destrói ligamento, destrói osso. Então, paciente tabagista é paciente periodontal. Doutora, existe relação entre a doença cardiovascular e a doença periodontal? Então, nós falamos ainda há pouco do trabalho clássico que existe sobre doenças cardiovasculares e periodontite. O trabalho que me foge o nome no momento, eu não sou do meio acadêmico, encontraram em 67% dos infartados que foram feitos a biópsia, foram encontrados os patógenos da periodontite. Então é muito sério. Os clínicos têm que alertar os seus clientes, o cardiologista tem que alertar os seus clientes sobre esse risco. A saúde bucal é a da frente, tem que estar bem, para o restante inteiro está bom. E nós sabemos que articulações sofrem, que rins sofrem, que todos os órgãos sofrem. Além da litose, das doenças respiratórias altas e baixas, né, tanto no sinusite quanto nas pneumonias. Doutora, um assunto que está em bastante relevância hoje no nosso meio da odontologia é a importância do cirurgião dentista dentro das UTIs. E alguns artigos frisam muito o periodontista dentro das UTIs. É importante mesmo ter um periodontista, ter um dentista dentro de uma UTI? E o porquê? Muito importante, porque como nós falamos, existem 500 milhões de espécies de bactérias no meio bucal, existe 10 elevado à oitava potência de bactérias na saúde, na cavidade oral. E nas doenças, na morbidade, na quietude, na diminuição da saliva, aumenta muito mais. Isso pode ser aspirado para o pulmão, isso pode cair em outras regiões indesejáveis. Então, pode acontecer septicemias a partir daquilo, pneumonias e tantos outros problemas. É de fundamental importância, embora que tardiamente, que o dentista, o periodontista especialmente, esteja atuando nos leitos de UTIs. Não saia daí. Hoje estamos aqui com a doutora Arlete, que é um ícone na cidade na área de periodontia, e no próximo bloco vamos estar falando sobre periodontia e estética. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. O programa Saúde Bucal está de volta
e nós queremos agradecer o apoio e a colaboração dos nossos colaboradores, Dr. Gustavo Dias, da Clínica Radiologia Bucal, a Sensix Soluções em Drone, que está sempre fazendo um trabalho fantástico. Um abraço também para a doutora Ila Bezerra, que está sempre nos apoiando. E também um abraço especial para o Denilson, da Bonfingás, que junto com sua turma não perde um programa todos os sábados. Denilson, um abraço, você sabe que você é nosso amigo e fique com a gente sempre. Doutora, voltando ao nosso assunto, eu falei que a gente ia falar sobre estética. Então, talvez para as pessoas que estão em casa, fica pensando, poxa, a gente só está falando de sangue, de fio dental, o que tem a ver, né? E essa é a primeira pergunta. O que tem a ver a periodontia com a estética? Quanto valor, né? O sorriso. Existe uma pesquisa que a maioria das pessoas, no primeiro contato, olha primeiro para o sorriso. É o sorriso que prende, é o sorriso que une, é o sorriso que contagia. Um sorriso bonito, então, nem se fala. Acabam-se todos os outros defeitos. A natureza, ela é estética. Ela é harmonia, e é nisso que entra a estética bucal, né? Precisa-se ter harmonia. A gengiva é a moldura do sorriso. Então, a saúde gengival e os cuidados, os avanços que a periodontia trouxe hoje com as cirurgias plásticas periodontais, ajuda muito. Às vezes a pessoa tem os dentes bonitos dentro de um quadro que não está harmonioso, uma gengiva, dentes altos e baixos, desalinhados. Temos a ortodontia que alinha, a periodontia dentro da cirurgia plástica, fazendo aí a remodelação desse tecido. Doutora Arlete, nós ouvimos falar bastante em cirurgia periodontal. O que é essa cirurgia periodontal e onde que ela entra na estética do paciente? Então, dentro da cirurgia periodontal, existem as cirurgias ressectivas, que já diz, o próprio nome diz, onde você tira aquilo que está doente, e a cirurgia regenerativa, isso faz parte de um tratamento. E hoje nós temos a cirurgia plástica periodontal, que ela entra corrigindo exatamente a harmonia dessa moldura. Às vezes a pessoa sorri e mostra muita gengiva, que se chama de sorriso gengival, mostra além do que devia. São coisas da natureza. Então, existem recursos para diminuir aquele tamanho, aquela quantidade de gengiva que aparece, né? Nós temos estudos dentro da estética hoje usando os parâmetros da natureza. Doutora, existe na minha opinião, uma coisa muito bonita que os periodontistas sabem fazer com muita qualidade são os enxertos gengivais. Às vezes tem pessoas que a gengiva desceu por um trauma ou alguma coisa e a pessoa às vezes está em casa, está triste, poxa, está mostrando a raiz do meu dente, um exemplo. E eu queria que você passasse para essas pessoas, essa situação do enxerto de gengiva, que existe, que funciona. Queria que você falasse isso para a gente. Então, quando é que há necessidade de enxerto de gengiva? Quando eu não tenho gengiva, né? Então, às vezes eu tenho uma gengiva muito fina que até muito cedo, às vezes em jovens, já está com uma recessão grande, aparecendo a raiz do dente e trazendo assim muita sensibilidade. Os enxertos gengivais, enxertos de tecido conjuntivo, autógenos principalmente, os removidos do palato, a gente remove dali um tecido e coloca num envelope, melhorando a qualidade daquela gengiva, fortalecendo, deixando ela mais volumosa, evitando assim, prevenindo assim, uma recessão maior. Nem sempre nós conseguimos recobrir tudo que se perdeu, mas nós ganhamos um pouco de tecido e evitamos assim, com a cirurgia, que haja uma progressão dessa recessão gengival. Doutora, nós sabemos que hoje o tratamento que está em bastante evidência são os implantes dentários para reabilitação. O que a periodontia trouxe para a implantodontia?
e vice-versa? Então, a implantodontia, os implantes para a periodontia, foi um grande avanço. Nós ficamos muito tempo enxugando gelo, tratando um dente que não tinha mais condições de se manter na boca. Com o advento do implante, nós fazemos prevenção com o implante. Ou seja, se eu ia perder mais osso mantendo aquele dente inviável, um dente com problemas de fuca, um problema de anatomia, eu hoje instalo um implante. E a periodontia, sem dúvida, é muito importante para trabalharmos no implante, conhecendo os tecidos moles, né? Uma manipulação deles para melhorar, assim, a estética dos implantes, que de início era uma estética, não existia estética. Quando os implantes chegaram ao Brasil, era antiestético. Hoje, o Brasil é o celeiro da implantodontia e periodontia. Doutora, eu confesso para você que, para mim, foi uma das melhores conversas que eu já tive, sem nenhum clichê. É muito bom ouvir você que já tem mais de 30 anos de odontologia e conversar com uma pessoa que sabe o que está falando e que já viveu muita coisa. Muito obrigado pela sua presença aqui. E assim, nós conversamos sobre periodontia, sobre o que falamos sobre doenças sistêmicas, falamos sobre a estética e a importância da periodontia na estética, falamos sobre prevenção, falamos sobre a multidisciplinaridade do médico com o dentista. Eu queria que você encerrasse o programa dando suas considerações finais sobre o tema. Eu quero agradecer a você por tudo isso e quero relembrar para você que está me ouvindo que o seu dente é mais importante, é mais caro, é melhor do que qualquer implante. E hoje você ficou sabendo, como já ter tido algumas informações, de como manter seu dente saudável na boca. Bastam pequenos cuidados. Fio dental, escovação, alimentação balanceada na hora certa. A ingesta de alimentos toda hora também traz grandes problemas de doenças na boca. É isso aí. O programa Saúde Bucal encerra hoje. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus, o Criador Supremo, e depois a você aí de casa que nos assiste todos os sábados. E aguardamos vocês aí de casa no próximo sábado, às 11h30 da manhã, na TV CRC, afiliada à Rede Bandeirantes, Canal 4. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal.